Vamos prosseguindo aqui o nosso curso completo de raciocínio lógico e nessa aula nós vamos falar sobre tabela verdade, né? O que vem a ser a tabela verdade? No início desse curso, nós demos um pequeno conceito de tabela verdade, não nos aprofundamos no assunto e agora sim nós vamos trabalhar ele como um todo. Então, tabela verdade é um dispositivo prático na qual figuram todos os possíveis valores lógicos da proposição composta correspondentes das proposições simples. Então, o que é isso? Nós temos uma proposição composta. Consequentemente, se ela é composta, ela é interligada por conectivos que nós já estudamos. Então, quais são os possíveis valores que essa proposição composta pode admitir? Então, para nós sabermos isso, nós vamos fazer uso da tabela verdade. A proposição composta, ela pode vir, às vezes, por 2, 3, 4, 5, infinitos números de proposições. Então, para você calcular a tabela verdade, você tem que saber o número de linhas, né, que vai ter a tabela verdade. E aí você precisa dessa fórmula, ó, 2 elevado ao número de proposições. Então, se eu tiver, por exemplo, duas proposições, no caso, proposições simples, né, sendo interligadas por conectivos, então o número de linhas vai ser 2 elevado a 2, que vai dar 4. Se você tiver 4 proposições, 2 elevado a 4, que vai dar 16. E assim sucessivamente. Isso quer dizer o seguinte, né, você pode perceber que se você tiver números muito grandes de proposições, é inviável você utilizar esse método da tabela verdade. Mas se você tiver pequeno, então dá para você fazer. Vamos ver então um exemplo disso. Vamos imaginar aqui essa proposição composta. Então eu tenho aqui, ó, um não P e um não Q. Então tenho um não P e um Q. Como é que a gente vai fazer para formar a tabela verdade dessa proposição? Quantas linhas essa proposição composta vai ter? Vão ter, né? Observa o seguinte, nós temos quantas proposições? Duas, ó. Duas. Então, o número de linhas vai ser 2 elevado ao número de proposições. 2 elevado a 2 vai ser 4. Então, nós vamos ter 4 linhas, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vamos calcular primeiramente o P. Então, nós vamos pegar o valor de P e faz como? Aí você vai preencher, como são 4 linhas, a primeira parte você vai pegar a metade das linhas alternando entre verdadeiro e falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Entendido? Porque são 4 linhas. A primeira proposição, que você coloca na primeira coluna, você alterna de 2 em 2. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Agora nós vamos colocar a proposição Q, os possíveis valores de Q. Observa o seguinte, como aqui nós alternamos, aqui nós vamos já dividir por quanto? Dividir por 2. Então, nós vamos alternar de 1 em 1, ó. Verdadeiro, falso. Então, muito bem, aqui nós temos já os possíveis valores de P e Q. Mas nós queremos P e não Q. Então, para isso, nós vamos precisar calcular o valor de não P. Então, está aqui o não P. E o que é? Ó, aqui nós já temos um conectivo a negativo, né? O que é o não P? O não P é a negação do P. Se aqui é verdadeiro, o não P é o quê? Falso. Se aqui é verdadeiro, o não P vai ser falso. Se o P é falso, o não P vai ser verdadeiro. Então, aqui o valor de P é falso, o não P vai ser verdadeiro. Muito bem, eu já tenho. Por quê? Eu quero o P, o não P e o não Q. Então, agora, eu já tenho o não P. Eu vou calcular o não Q. Então, o não Q eu vou me basear nessa tabela aqui, vou fazer nessa coluna e vou fazer a negação dela. Se aqui é verdadeiro, então aqui vai ser falso. Se aqui é falso, aqui vai ser verdadeiro. Se aqui é verdadeiro, aqui vai ser falso. Se aqui é falso, aqui vai ser verdadeiro. Agora eu já tenho o não P e já tenho também o não Q. Agora eu quero quem? Não P e não Q. Eu vou fazer essas duas relações aqui. Aqui eu tenho o quê? Um exemplo de conjunção. Como nós temos exemplo de conjunção, lembre da aula de conjunção? Quando que a conjunção vai ser verdadeira? A conjunção vai ser verdadeira somente se todos os valores forem verdadeiros. Se pelo menos um for falso, a conjunção é falsa. Logo, falso e falso vai dar... Aliás, então aqui nós temos falso e falso vai dar falso. Ó. Aqui já é o resultado final. Falso e verdadeiro vai dar falso,
verdadeiro e falso vai dar falso, e verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. Entendeu? Então, o que eu fiz? Peguei primeiro a proposição P, depois a proposição Q, calculei o não P, depois o não Q, e por fim, eu peguei o não P e Q, fazendo sempre o uso dos conectivos. Vamos ver mais um exemplo, agora utilizando um exemplo maior. Eu tenho aqui, quantas proposições eu tenho aqui? Eu tenho 3, Eu tenho um P, um S e um Q. Então, eu tenho 3 proposições. Se eu tenho 3 proposições, quantas linhas eu vou ter? Então, vai ser 2, né? Lembra da fórmula? 2 elevado ao número de proposições. O número de proposições é 3. Então, 2 elevado a 3, eu vou ter 8 linhas. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é que nós vamos calcular? Vamos pegar o valor da primeira proposição, P. Como nós temos aqui 8 linhas, você vai dividir por 2, né? 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, você vai alternar, né, os 4, né, entre verdadeiro e falso. Então, os 4 primeiros ficam verdadeiro e os outros 4 ficam falso. Assim que você preenche a tabela verdade, entendido? Por quê? O número de linhas são 8. Por quê? 2 elevado ao número de proposições. Eu tenho a proposição P, S e Q. Então, são 3 proposições. 2 elevado à terceira dá 8. Então, eu coloquei 8 linhas. O preenchimento dos valores verdadeiros, você vai dividir o número total por 2. Deu quanto? 2 dividido por 8 dividido por 2 dá 4. Então, você alterna verdadeiro ou falso. Aí você vai pegar o segundo valor, o valor de Q. Você poderia ter pego o S também, não tem nenhum problema. Pegamos o valor de Q. Agora você vai pegar, aqui você já tem 4, né? Você vai dividir esse valor por 2, ou você pode dividir o todo por 4. Então, aqui você vai alternar entre verdadeiro e falso. Então, eu tinha 4 verdadeiro. 4 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 2. Então, você vai alternar assim, verdadeiro, verdadeiro. Agora, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Observa que você alternou aqui de 2 em 2 entre verdadeiro e falso. Aqui foram 4, aqui foram 2. De 2 em 2. Então, nós já temos aqui os valores lógicos de Q. Agora, nós vamos pegar o S. Como é que nós vamos fazer agora? Se eu alternei esse de 2 em 2, eu vou dividir esse por 2, valores verdadeiros. Então, ou seja, aqui nós dividimos por 2, né? Aqui nós dividimos por 4, e agora aqui nós vamos dividir por 8. Né? Então, vai ficar 8 dividido por 8, vai dar 1. Então, eu vou alternar aqui de 1 em 1 entre verdadeiro e falso, ficando assim, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Certo? Sempre, olha só, dividir aqui eu dividi por 2, aqui eu dividi por 4 e aqui eu dividi por 8. Ou seja, aqui eu dividi por 2 elevado a 1 é 2. Aqui eu dividi por 2 elevado a 2 é 4. E aqui eu dividi por 2 elevado a 3 é 8, tá? E aí alternei. Muito bem, se eu já tenho os possíveis valores lógicos das combinações, agora sim nós vamos começar a resolver. Então, eu tenho aqui a primeira proposição composta. P, então S. O que nós temos aqui? Exemplo de uma condicional. Quando que eu sei que a condicional é verdadeira? A condicional só vai ter valor falso quando o primeiro elemento for verdadeiro e o segundo for falso. Fora disso, todo o resto vai ser o quê? Verdadeiro. Então, se o primeiro elemento for verdadeiro e o segundo elemento for falso, então a condicional vai dar falso. Aqui eu tenho P, aí você vai fazer a relação. P, então S. Então, você vai pegar essa coluna com essa coluna. Esquece essa aqui para esse resultado. Fica, portanto, assim, verdadeiro, então verdadeiro, o primeiro é verdadeiro, o segundo é verdadeiro, resultado verdadeiro. Aqui, o primeiro é verdadeiro, o segundo é falso. Aqui vai dar o quê? Falso. É o único caso que a condicional vai dar falso, quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Então, aqui o resultado deu falso. Verdadeiro, então, verdadeiro, resultado verdadeiro. Verdadeiro, então, falso, resultado falso. Também aqui, primeiro verdadeiro, segundo falso. Falso, então, verdadeiro, verdadeiro. Falso, então, falso, verdadeiro. Falso, então, verdadeiro, verdadeiro. Falso, então, falso, verdadeiro. Então, nós tivemos aqui 2 exemplos de falso. Agora, você vai pegar o quê? Vai pegar a outra proposição composta, Q, então, S.
né? Veja que você vai pegando aos poucos e vai montando a proposição. Agora, como que você vai fazer? Ó? Eu pego esse Q, ó, que está nessa coluna, então S, está aqui, ó, e está nessa coluna. Então, ó, verdadeiro. Então, verdadeiro, resultado, verdadeiro. Agora é essa com essa. Porque é que, então é essa. Qual é o conectivo? O conectivo é a condicional. A condicional só vai ser falsa quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Que é, nesse caso, ó, o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Então, aqui vai dar falso. O primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Então, é verdadeiro. O primeiro é falso, o segundo é falso, verdadeiro. O primeiro é verdadeiro, o segundo verdadeiro vai dar verdadeiro. Ó, o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, aqui vai dar falso. Falso, então verdadeiro, verdadeiro. Falso, então falso, verdadeiro. Então, já calculamos o P, então S. Já encontramos o Q, então S. E agora nós vamos encontrar o conectivo OU. Né? Aqui nós temos um OU. Vamos lembrar da tabela verdade do OU? O OU, para o OU nós temos o seguinte. Se você tiver pelo menos um verdadeiro, torna toda a sentença verdadeira. Para o OU ser falso, o OU só vai ser falso se os dois valores, dois ou todos os valores forem falsos. Se tiver pelo menos um verdadeiro, então o OU vai dar como resultado verdadeiro. Então aqui eu tenho, ó, verdadeiro, ó, agora eu vou pegar quem, ó, é P, então S. Ó, é P, então S. Ou Q, então S. Eu já tenho aqui o P, então S, e tenho aqui o Q, então S. Então, vai ser esses dois aqui. E é o OU. O conectivo que nós vamos usar é o OU. Então, se eu tenho um verdadeiro aqui, ó, verdadeiro ou verdadeiro, resultado verdadeiro. Aqui eu tenho, ó, falso ou falso. Esse é o único caso em que a conjunção, a disjunção vai dar falsa, quando os dois são falsos. Então, aqui vai dar falso. Verdadeiro ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Então, só tem um exemplo aqui que dá falso. Muito bem, então nós vamos ter mais exemplo de tabela verdade nos exercícios. Então, temos vários exercícios e você vai ter lá alguns exemplos. Então, continuando, né, vamos ensinar agora para você o que é tautologia, né, esse conceito de tautologia. Então, uma tautologia é o seguinte, uma proposição composta formada por duas ou mais proposições, P, Q, R, será dita uma tautologia se ela for sempre verdadeira, independentemente dos valores lógicos das proposições P, Q, R, que a compõem. Em miúdos, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, você vai ter exemplo de tautologia quando você fizer a tabela verdade daquela proposição e como resultado final, ou seja, a última coluna da tabela verdade, se todo mundo for verdadeiro, então você tem um exemplo de tautologia. Tautologia sempre vai ser verdadeira. Por exemplo, vamos ter aqui, ó, eu tenho aqui essa proposição, ó, P, então, P ou Q. Vamos fazer isso aqui, ó. Quantas proposições eu tenho? Duas, ó. Duas, eu tenho P e tenho Q. Então, 2 elevado a 2 vai dar 4, então eu vou ter 4 linhas. Vamos calcular aqui o P, ó. Como tem 2, eu vou dividir os dois aqui pela metade, então fica verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Calcula aqui o Q, verdadeiro, falso. E agora, eu vou calcular o P ou Q, ó. P ou Q. Quando é que eu sei que aqui eu tenho uma disjunção, né? A disjunção só vai ser falsa se todos forem falsos. Então, vamos ver. Verdadeiro ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro. Falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro, falso ou falso vai dar falso. O único caso em que a disjunção vai ser falsa é aqui, ó, quando os dois forem falsos. Agora nós temos aqui, ó, P, então, P ou Q. Então, assim, ó, é isso aqui, ó, P, eu vou usar esse com esse, tá? É esse com esse. Primeiro eu calculei esse e agora eu vou calcular todos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma condicional. A condicional só vai ser falso se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Nos outros casos, vai ser tudo verdadeiro. Então, verdadeiro, então verdadeiro, resultado verdadeiro. Verdadeiro, então verdadeiro, resultado verdadeiro. Falso, então verdadeiro, resultado verdadeiro. Falso, então falso, resultado verdadeiro. Então, observa que a tabela verdade dessa proposição aqui, ó, composta,
sempre, sempre, sempre deu verdadeiro. Ó, todos os resultados, todos os valores resultantes deram verdadeiros, independentemente disso aqui. Isso aqui não interessa. O que vai interessar só é essa última coluna, o resultado final. Então, se o resultado final, todos os resultados forem verdadeiros, nós vamos ter um exemplo de tautologia. Agora, a gente entenda, são todos. Se pelo menos um tiver diferente, então aí já não é mais tautologia. Aí é outro nome que nós vamos ver na frente. Então, nós temos a tautologia, mas também nós temos a contradição. Contradição é o inverso da tautologia. Então, a proposição composta formada por duas ou mais proposições P, Q, R será dita uma contradição se ela for sempre falsa, independentemente dos valores lógicos das proposições P, Q, R que a compõem. Entendido? Então, ou seja, se ela sempre for falsa, ou se todos os resultados forem falsos, então nós temos o exemplo de contradição. Vamos ver? Então, vamos fazer aqui essa proposição aqui, ó. P, se, somente se, não que, e P e que, tá? P, somente se, ó, aqui eu tenho aqui, ó, se e somente se, não que, e P e que. Quantas proposições eu tenho aqui? Duas. Eu tenho a proposição P e a proposição que. Quantas linhas eu vou ter? 4, porque é 2 elevado a 2, que vai dar 4. Então, vamos pegar os valores lógicos de P, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. De que agora? Verdadeiro, verdadeiro. Aliás, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vamos calcular o não que, porque eu tenho aqui, ó, o não que, né? É importante que você faça a tabela verdade para não se confundir, né? Então, qual é o não que? Se o que é verdadeiro, aqui vai ser falso. Se aqui é falso, aqui vai ser verdadeiro. Se aqui é verdadeiro, aqui fica falso. Se aqui é falso, aqui fica verdadeiro. Então, já tenho o não que. Muito bem. Agora, vamos calcular isso, ó. P, se e somente se, não que. Aí, você tem que lembrar, né? Quando é que o se, somente se, ou seja, a bicondicional vai ser verdadeira? A bicondicional vai ser verdadeira quando os dois forem iguais. Se todas as proposições tiverem valores lógicos iguais, então a bicondicional vai ser verdadeira. Se tiverem valores diferentes, então vai ser falsa. Então, eu estou querendo quem? Eu estou querendo P e não Q. Então, é essa coluna aqui com essa aqui, ó. Observa que aqui é verdadeiro e aqui é falso. Então, verdadeiro, se somente se falso, resultado falso, porque são diferentes. Já aqui, ó, verdadeiro, se somente se verdadeiro, resultado o quê? Verdadeiro, porque são iguais, ó. Falso, se somente se falso, resultado o quê? Verdadeiro, porque são iguais. Eu estou trabalhando com a bicondicional. Falso, se somente se verdadeiro, resultado falso. Certo? Agora eu vou calcular quem? Vou calcular P e Q. Então, P e Q, esses dois aqui. Então, qual é, né, como é que a gente sabe os valores da conjunção? A conjunção, ou seja, o I, só vai ser verdadeira quando todo mundo for verdadeiro. Se pelo menos um for falso, então todo o resultado vai ser falso. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. Verdadeiro e verdadeiro, resultado verdadeiro. Verdadeiro. Cadê? E falso, resultado falso. Falso e verdadeiro, resultado falso. Falso e falso, resultado falso. Observe que, né, se houver pelo menos um falso, no I vai dar o resultado lógico falso. E, finalmente, nós vamos ver agora o P, se somente se não que, e P e que. Observa que aqui nós temos também um exemplo de quê? Um exemplo de I. Então, para que isso aqui seja verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiro. Então, aqui, ó, a presença de um falso já torna esse resultado falso. Aqui eu tenho falso, falso, falso e falso. Então, todos os resultados lógicos deram falso. Quando isso acontece, nós temos um exemplo de contradição. O contrário disso chama de quê? Tautologia. Se eu encontrar com os valores lógicos da tabela verdade todo mundo verdadeiro, eu tenho um exemplo de tautologia. Se eu encontrar todo mundo falso, eu tenho um exemplo de contradição. E se eu encontrar, se não for nem tautologia e nem contradição, aí nós temos uma contingência. Então, uma proposição composta será dita uma contingência sempre que não for uma tautologia nem uma contradição. Vamos ver um exemplo? Eu tenho aqui, ó, P ou Q, então S. Então, quantas proposições? 3 proposições. Se eu tenho 3 proposições, quantas linhas? 2 elevado à terceira vai dar 8. Então, vamos ter 8 linhas. Aqui vamos preencher pelo P. Então, 8 dividido aqui, nós vamos dividir por
8 no caso, né? Dividido por 2 elevado a 1, que vai dar quanto? 2 elevado a 1 dá 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então aqui, ó, verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Aqui a gente alterna de 4 em 4. O que a gente vai alternar de 2 em 2, ó, porque é quanto? É 8 sobre 2 elevado aqui agora ao segundo, aqui vai dar 4. 8 dividido por 4 vai dar 2. Então nós vamos alternando de 2 em 2, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E para encontrar o S, nós vamos alternar aqui de 1 em 1. Gente, se você colocar o S, o S, o P primeiro, isso aqui não vai alterar em nada. Por que que você não deve fazer assim? Porque, ó, como nós temos aqui primeiramente o P, fica mais fácil de você visualizar, né? Então, você coloca na ordem que está. Mas se você trocasse essa ordem aqui, colocasse o S aqui, não ia dar o mesmo resultado, tá? Isso aqui não ia alterar nada, não. Então, vamos lá. Eu quero agora calcular o P ou o Q. Né? Se houver um verdadeiro, nós já vamos ter resultado verdadeiro. Tá aqui, ó, P ou Q. Como já tem um verdadeiro, resultado verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro vai dar verdadeiro, verdadeiro ou falso, verdadeiro, verdadeiro ou falso, verdadeiro, falso ou verdadeiro, verdadeiro, falso ou verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Aqui deu falso e aqui também deu falso. Na disjunção, né, para ser falsa, todos os dois, ou se for 3 no caso, tem que ser falso. E agora, vamos colocar aqui o S, né, para repetir aqui o S, para facilitar a sua visualização, tá? Aqui, ó, o que eu fiz aqui, na verdade, foi só transportar o valor de S daqui para cá. Gente, por que que eu fiz isso? Porque aqui eu tenho, ó, isso aqui, ó, P e Q, então S. O S está depois. Se você colocar o S aqui antes, você precisava? Não, mas fica ruim de você visualizar, tá? Então aqui, ó, fica mais fácil de você visualizar, ó. Por quê? Ó? Porque está no seu campo de visão. Você coloca só aqui, esse aqui já está primeiro, e na condicional você sabe o seguinte: se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, é o único caso em que vai ser falso. Se você deixar assim, pode ser que você se esqueça que esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, aliás, que esse aqui é o segundo, esse aqui é o primeiro, aí você vai, confunde e acaba errando. Então aqui, ó, falso, então verdadeiro, então verdadeiro, verdadeiro. Ó, aqui é o único exemplo em que é falso. Ó, o primeiro é verdadeiro, o segundo é falso, então deu falso. Verdadeiro, então verdadeiro, verdadeiro. Aqui vai dar falso também. Verdadeiro, outro falso, verdadeiro e verdadeiro. Então, observa que aqui não temos nem tautologia e nem temos contradição. Então, nós temos aí um exemplo de contingência. Então, esses conceitos são muito importantes, né? Aprenda esses conceitos, pratique, né, a tabela verdade. É importante que você faça vários exercícios com tabela verdade. Tente fazer esses exercícios sozinho, tente entender os valores lógicos da tabela verdade de cada um dos conectivos. Você observa que se você não souber o conectivo, você vai errar esses valores. É importante demais que você entenda. Nós ensinamos cada um dos conectivos separadamente, exatamente para você aprender a usar cada um, ok? Então, um abraço para você e até a próxima aula.